Já no São Paulo, informação exclusiva, o zagueiro Dória foi oferecido ao tricolor. As últimas do mercado, bastidores, finanças e o Atlético Paranaense sonhando com o Arboleda. Que sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso contar agora que o Atlético Paranaense fez sondagem ao São Paulo por Arboleda. O Furacão, que está de volta à primeira divisão, entende que o zagueiro equatoriano de 34 anos de idade seria o grande líder que o time precisa na volta à primeira divisão. Não é a primeira vez que um time do sul do país tenta a contratação de Arboleda. No começo do ano, o Grêmio sugeriu o perdão de uma dívida que o São Paulo tem com o tricolor pelo Ferreirinha, além do repasse em definitivo do Arboleda. Negócio que geraria na casa dos 5 milhões de dólares. O tricolor paulista disse ao tricolor gaúcho que não tinha negócio e o Arboleda continuava. E deve ser essa mesma resposta pro Furacão. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante do São Paulo que me contou que o Arboleda faz parte dos planos para a próxima temporada, apesar de uma mensagem enigmática que ele postou nessa terça-feira, dando conta de que quem voltar ao São Paulo para 2026 vai dar conta do recado. O Arboleda, que nessa temporada pelo tricolor fez 45 jogos com 4 gols marcados. Quero te contar agora que o zagueiro Dória, 31 anos de idade, que já foi jogador do São Paulo lá atrás, acaba de ser oferecido ao tricolor. Dória está rescindindo de forma amigável seu contrato com o Atlas do México e gostaria de voltar ao Brasil. Dória defendeu o São Paulo em 2015, emprestado pelo Marsella, na oportunidade de 18 jogos e 2 gols. Depois ele saiu do São Paulo e atua na Espanha, na própria França, na Turquia, até chegar ao México em 2018. No futebol mexicano, sempre como titular, primeiro pelo Santos Laguna, depois pelo Atlas. Rescisão do contrato de forma amigável se deu por conta de uma dívida que o Atlas tinha com o jogador e a vontade do Dória de voltar ao Brasil. O nome dele foi sugerido ao São Paulo, foi avaliado pela comissão técnica e também pela diretoria. E apesar de ter uma boa imagem no São Paulo, o tricolor entende que hoje precisa de zagueiros mais jovens, até porque vários dos atletas que compõem o elenco já têm mais idade. Então é por conta disso que a chance de negociação com o Dória hoje é vista como bastante pequena. Contei para vocês, nessa manhã de quarta-feira, que Gemes, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi alvo do São Paulo, mas a pedida do Mirassol inviabiliza o negócio. O Mirassol comprou por 4 milhões de reais o atleta e quer vendê-lo por 31 milhões de reais. Também no vídeo dessa manhã já havia revelado que o São Paulo tem a intenção de contratar 6 reforços para o ano que vem. As prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante. No Fortaleza deve ter uma barca gigante para a próxima temporada. Time rebaixado para a Série B não conseguirá manter jogadores com salários altos, como Daverson, Breno Lopes, Pikachu, Lucero, Gaston Ávila e Marinho. Alguns desses caberiam no seu time do coração. Já uso o espaço para comentário e registro o que você pensa, beleza? Novidade importante sobre Nino, zagueiro que descobri detalhes importantes da busca do São Paulo por reforços para 2026. Para começar, quero te contar que o tricolor está atrás de 6 contratações. As prioridades: um zagueiro, um volante e um meia atacante. Depois que essas 3 posições forem ocupadas, aí sim São Paulo vai ao mercado em busca de atacantes. Registrar também que Gemes, zagueiro que pertence ao Mirassol, foi sondado e descartado. O Mirassol acaba de comprá-lo por 4 milhões de reais, equivalentes a 60% dos direitos econômicos. Mas o Mirassol, para vendê-lo, pede 31 milhões de reais. Aqui vem outra informação exclusiva. A ideia do São Paulo, nos 6 reforços da próxima temporada, é investir em atletas em que não haja necessidade da aquisição dos direitos econômicos. A ideia do São Paulo é pagar apenas salários e luvas, ou seja, precisariam ser jogadores de graça, livres no mercado, ou então que chegassem por empréstimo. Até por isso, já dá para descartar alguns nomes que têm sido especulados, como Gustavo Scarpa, Everton Cebolinha e Orreda. Você, São Paulino, entende que o tricolor precisa de quantos reforços para o próximo ano? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Nino está de férias no Brasil depois do recesso do campeonato russo, que para nessa época do ano por causa do inverno rigoroso. Pois bem, a informação do jornal o Globo dá conta de que o Nino já está apalavrado com o Fluminense. Resta que os clubes se acertem, o Zenit e o Fluminense. A ideia do Zenit é vendê-lo por 8 milhões de euros, com a lembrança de que ele havia sido comprado do próprio Fluminense por 5 milhões de euros. O Nino pediu para ser negociado pelo Zenit e alegou que a questão do seu filho, que tem autismo, essa questão é muito complicada em São Petersburgo. A percepção do zagueiro é de que não há escolas que têm a capacidade de assisti-lo como deveria. Diante desse cenário, o Nino pediu para ser negociado.
a prioridade seria jogar no futebol europeu, mas diante da falta de propostas para o Nino, ele está avaliando a volta ao Brasil. Tem essa negociação mais avançada com o Fluminense em relação a Flamengo e Palmeiras. Ambos têm como prioridade Vitão, o zagueiro que pertence ao Internacional, mas eu não descartaria que Flamengo e Palmeiras tentassem um chapéu no Fluminense para fechar com o defensor. Já John Arias decidiu se pronunciar em meio a uma série de especulações de que ele pode sair do Wolverhampton na janela de janeiro. O time dele é o lanterna da Premier League. O Arias disse o seguinte, abre aspas, acho que essa especulação é normal. No futebol sempre existem rumores, ainda mais por tudo que conquistei no Brasil. É natural que me vinculem a um ou outro clube, faz parte do processo. Pela situação atual do clube, que não é das melhores, tivemos um início de temporada ruim. E como as temporadas são diferentes, no Brasil já se pensa no próximo ano e esses rumores aparecem. Acredito que, com a janela aberta, a especulação sobre algum clube no Brasil vai aumentar, mas estou tranquilo, consciente do momento que vivemos no Wolverhampton e trabalhando muito para alcançar o objetivo e mudar o que estamos passando. Queria acrescentar outra informação sobre o Arias, mais um jogador que é pretendido por Fluminense, por Palmeiras e Flamengo. O Arias e seu staff praticamente descartam a volta ao Brasil no mês de janeiro. Eles querem, no mínimo, terminar a atual temporada no futebol inglês para depois cogitarem e analisarem os próximos passos. Importante registrar que o Arias foi comprado por 17 milhões de euros e com o provável rebaixamento do seu time na Premier League, aí sim, em julho, ele deve ser colocado à venda. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Passa o nome de Gianluca Prestiani, 19 anos para o São Paulo. Encostado no Benfica, baixinho, joga nas duas pontas, no meio estão querendo emprestá-lo. Vou printar sua mensagem e vou passar para a pessoa que está cuidando de reforços no Tricolor. Para você que não acompanhou a live nessa terça-feira, eu trouxe algumas informações importantes sobre o mercado do São Paulo. O Tricolor pretende contratar para janeiro de 2026 6 reforços, tá? Um zagueiro, um volante e um meio atacante são as prioridades, tá? Então, depois que cumprir essas 3 contratações, aí o São Paulo vai se dedicar à busca por outros reforços. E a ideia, nesse primeiro momento, é não gastar com contratação de atletas, é encontrar jogadores livres em que o São Paulo precise apenas pagar o salário mais luvas. Importante registrar também que o São Paulo tem uma preocupação de não contratar jogadores veteranos ou com histórico de lesão para evitar problemas como tem acontecido com enorme frequência. Ontem eu contei para vocês que o Gemes, zagueiro do Mirassol, era alvo do São Paulo. O nome está descartado. São Paulo entende que não dá para pagar os 31 milhões de reais que o Mirassol pede, com a curiosidade de que o Mirassol o comprou por 4 milhões de reais, referentes a 60%, e agora quer vendê-lo por 31 milhões de reais. O Márcio Vasconcelos, São Paulo vai contratar Dória e manda embora Arboleda e Ferrares. Bora explicar um pouquinho dessa história? O Dória foi sugerido ao São Paulo nas últimas horas. Dória, zagueiro de 31 anos, que já passou pelo Botafogo, pelo próprio São Paulo em 2015. O São Paulo descartou a contratação do Dória por entender que os 31 anos de idade dele fazem dele um jogador fora do alvo. O São Paulo está buscando atletas mais jovens, tá? Sobre a Arboleda, ontem até chegou a publicar uma postagem dando a entender que talvez não voltasse, ele vai voltar e mais. Foi sondado pelo Atlético Paranaense e o São Paulo descartou negociá-lo. Thaisa Batista, você não contrataria o Pete Martinez? Thaisa, depende do time. Por exemplo, para o São Paulo, nem menor chance. O São Paulo não pode mais errar com um jogador veterano com histórico de lesão. O São Paulo tem todos os jogadores que se machucam possíveis, né? E o Pete tem essa característica, ele tem jogado bem pouco nos clubes pelos quais tem passado. Mas, eventualmente, se algum time que quer ter um plus, quer ter um extra, alguém que possa entrar no segundo tempo para fazer barulho, pode ser algo interessante. No São Paulo, nenhuma chance. Medina demandaria um investimento de 10, 12 milhões de euros. O São Paulo vai contratar jogadores gratuitos, ou bem perto disso, tá? Aqueles caras que chegam com pouco investimento. Bruno Gomes, Nicola, o Gaston Ávila interessa ao São Paulo? Deixa eu perguntar, o Gaston Ávila é um jogador que pertence ao Ajax e estava emprestado ao Fortaleza. Deixa eu ver se, quer ver? Quem é o empresário do Gaston Ávila? Queria checar
se o São Paulo tem interesse nele. Mandei aqui, vou mandar agora para uma pessoa do São Paulo. Gaston Ávila, do Ajax, que esteve emprestado ao Fortaleza. Vamos ver. Do Bruno Gomes e Matko Miljevic no São Paulo. Cara, esse Miljevic foi especulado em algum outro time, quer ver, ó? No Cruzeiro, especularam ele no Miljevic, quer ver, ó? No Cruzeiro. O pessoal na Argentina, quem deu assim, a informação que vem da Argentina é que o Cruzeiro, negocia com Matko Miljevic, meio atacante, 24 anos de idade, joga no Huracan. O Cruzeiro estaria disposto a comprar 80% dos direitos econômicos. Jogador que vai exigir um investimento financeiro. Você vai precisar gastar 4, 5, 6 milhões de euros e por ser um meio atacante não faz parte das prioridades do São Paulo, tá? Do Bruno Gomes, qual Bruno Gomes você fala do Internacional? Só me dá essa explicação para eu poder repassar a pergunta para o pessoal lá, tá bom? O JFP Santos. O São Paulo vende mais alguém fora Tolói, Oscar e Wendel. O São Paulo está aberto a propostas, tá? A negociações. A ideia é tentar fazer pelo menos uma boa venda. A questão é, que jogador pode garantir uma boa venda ao São Paulo? Registrar que nos últimos dias São Paulo e Bahia fecharam o repasse em definitivo do Nestor, 5 milhões de euros foi quanto rendeu essa operação ao São Paulo, tá? 5 milhões de euros. Nestor que estava emprestado ao Bahia, o valor fechado seria um pouco maior, mas no final das contas bateram o martelo por 5 milhões de euros. O Tolói acabou de chegar, deve continuar. O Oscar, o São Paulo depende da posição dele, enquanto o Oscar não se posicionar. A gente não deve ter avanços em relação a essa história. Sobre o Wendel, também chegou agora, contrato recente, R$1 milhão por mês de salário, tá? A tendência é que o São Paulo acabe ficando com ele também. Temos informação, hein? Perguntei agora, Gaston Ávila, do Ajax, que esteve emprestado ao Fortaleza, esse nome está na pauta? A resposta sim, tá? Então, ontem já contamos que o Gemes do Mirassol foi um alvo, mas está descartado por conta da pedida. Já disse hoje que o Dória foi oferecido ao São Paulo e o São Paulo descartou. E agora dá para contar que Gaston Ávila, que disputou o último campeonato brasileiro pelo Fortaleza, interessa ao São Paulo, tá? Jogador que pertence ao Ajax, argentino, 24 anos de idade, não vai ficar no Fortaleza para a próxima temporada. São 24 anos, como eu contei, né? Pelo Fortaleza, 34 jogos. Era titular absoluto do time, tá? No Ajax, ele jogou muito pouco. Ele é formado no Boca Juniors, passa pelo Rosário Central, é vendido para o Royal Antwerp da Bélgica. Depois se muda para o Ajax, onde não conseguiu jogar. Então, São Paulo, dá para contar que Gaston Ávila, zagueiro, 24 anos de idade, é um dos alvos do São Paulo para 2026. Perguntando sobre Matheus Pereira do Fortaleza no São Paulo. Hoje no papo que eu tive com o Papelim, perguntei sobre esse Matheus Pereira, ele disse que é jogador importante, promissor, de enorme potencial, que só sai também vendido. E se o São Paulo não pretende gastar com contratação de atletas, não me parece fazer muito sentido. O Gaston Ávila, que eu já contei para vocês agora há pouco, que interessa, esse sim faz mais sentido. Alguém que chegaria por empréstimo sem necessidade de investimento. Breno Lopes, pode pintar no São Paulo algum nome em pauta? Podemos descartar também, né? O Breno já mais veterano, quer ver? Ó, Breno Lopes, quer ver quantos anos? O Pochettino tem 29. O Breno também 29 anos de idade, tá? Jogador que tem contrato com o Fortaleza. A ideia do Fortaleza é encontrar um clube onde ele possa jogar. Tomás Silva, boa noite, Nicola. Sobre a notícia que você trouxe ontem, de que houve uma mudança da meta esportiva do São Paulo com relação à Copa do Brasil. Isso vai fazer a meta de vendas divulgada subir? Acredito que não, tá, Tomás? Os caras ainda estão afinando os últimos detalhes dessa projeção orçamentária, que ainda vai passar pelo crivo do Conselho Deliberativo. Ela já foi aprovada pelo Conselho de Administração com algumas mudanças, entre elas essa que o Tomás está citando. Vocês devem ter visto rodando nas redes sociais a notícia de que o São Paulo tinha como uma das metas esportivas para 2026 chegar às semifinais da Copa do Brasil. Fui perguntar para uma pessoa do São Paulo, ela confirmou que inicialmente o São Paulo havia projetado chegar até as semifinais da Copa do Brasil, mas houve uma mudança a pedido do Conselho de Administração. São Paulo foi mais conservador.
Então imagino que ele tenha colocado como meta esportiva para a Copa do Brasil chegar nas quartas. Com a lembrança de que os times que jogam na Série A do Brasileiro, eles estreiam na quinta fase da Copa do Brasil. A quinta fase antecede as oitavas. Então, para chegar às quartas, São Paulo precisa passar pela quinta fase, pelas oitavas de final. Se ele passar por 2 fases, ele já bate a meta de quartas de final. Tá bom? Gilson Libório. Boa noite, Nicola. O São Paulo vai contratar um atacante e é o Pedro Rocha. Não. Pedro Rocha está a caminho do Curitiba, tá? São Paulo nem chegou a fazer proposta por ele. Grêmio, Curitiba e Atlético Paranaense foram os times que fizeram propostas oficiais. Marineia Ferreira. Boa noite, Nicola. E o Rigoni fica ou sai? Já tá fora. Dineno, Rigoni, Leandro e Luiz Gustavo estão fora do São Paulo, tá? Alguma possibilidade de o Cédric sair? Ele tem contrato, precisaria aparecer alguma proposta. O Jair Crispim está por aqui, o Paulo Azeredo também. Paulo Azeredo, que é membro do canal do Nicola. Boa noite, Nicola. Qual a lógica do São Paulo querer rejuvenescer o elenco sem pagar por direitos? Jogador sem contrato ou é ruim ou é velho. Cara, você tá... Foi boa a sua observação. Vamos lá. Hoje eu estava conversando com uma pessoa do mercado que sugeriu um jogador para o São Paulo. E a justificativa do São Paulo foi, jogador tem 31 anos, não faz parte dos planos. E a gente está procurando jogador jovem e livre no mercado. E aí o Paulo Azeredo mata a charada. Ele falou a mesma coisa que eu ouvi dessa pessoa. Ou para o jogador estar livre no mercado, quase sempre é um jogador veterano. É o Marinho, é o Pikachu, enfim, entre vários outros. É o Luiz Gustavo. Jogador jovem dificilmente vai ficar livre no mercado. São Paulo vai ter muita dificuldade em encontrar jogador jovem livre no mercado, né? O Gilmar Santos perguntando sobre Pochettino no São Paulo. Eu já vi essa especulação, mas é outro jogador que certamente haveria necessidade de investimento alto. Só para pegar detalhes, quer ver Pochettino? Vou te contar qual o valor de mercado do argentino que andou fazendo gols importantes nessa reta final. 4 milhões de euros, tá? Avaliado em 4 milhões, tem contrato até dezembro de 2027. O Fortaleza só aceita negociá-lo com uma boa compensação financeira. O JFP Santos, a redução da dívida no São Paulo. Cai mais? Tem números? Deixa eu ver se eu consigo alguma atualização sobre o tema. O Lucas Prado. Arboleda por Guilherme procede? Não me parece muito, mas vamos lá. Vou mandar mensagem para uma pessoa. O São Paulo chegou a discutir com o Santos a possibilidade de uma troca envolvendo o Guilherme. O Guilherme iria para o São Paulo em troca do Luciano. O negócio morreu na última hora, quando chegou na mão do presidente do São Paulo, Júlio Casares. O Júlio falou, peraí, o Luciano é mais jogador do que o Guilherme, vocês estão fazendo errado. E o São Paulo acabou por descartar esse negócio, que poderia ter acontecido na janela da metade do ano, tá? Acabou não acontecendo. O Guilherme está de saída do Santos. Isso é líquido e certo. E o Santos estava aguardando por propostas oficiais. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do Santos. Assim que tiver resposta, conto para vocês.